Mas, senador, deixa eu lhe confessar uma coisa. Não como jornalista, mas como cidadão e contribuinte, eu tinha muita fé e confiava que o relatório do senhor Eduardo Braga não viesse a ser aprovado, não alcançasse os 49 votos. Infelizmente, errei no cálculo, houve uma sobra até de 5 votos, né? Precisaríamos que saísse 5 votos dali para o outro lado, pela rejeição, para que efetivamente não fosse aprovado. Santa Catarina está de parabéns, porque 2/3 da sua representação, ou 2/3 da representação, votaram de acordo com a expectativa do brasileiro e do catarinense de bom senso e de equilíbrio. O senador Ivete Apel da Silveira ficou devendo mais uma vez. Feito esse registro, lhe cumprimentando, não apenas pelo seu voto, mas também pela sua manifestação na tribuna, que inclusive fiz questão de colocar no blog, muito concisa e objetiva. Eu devo dizer que, se a Câmara não reavaliar alguns pontos, o Brasil vai se transformar no país com a maior carga tributária do planeta, porque vai poder chegar a 27,5 no arranjo geral. Gostaria de lhe ouvir se, eventualmente, na Câmara temos alguma expectativa. Prisco, eu confesso para o senhor que a minha maior dor ontem, a expectativa que o senhor tinha sobre não passar, era nossa também. E 4 votos, desses 5 votos, na verdade 4, nós tínhamos dentro de casa. São pessoas que fazem parte, inclusive, da oposição, são pessoas de bom caráter, pessoas que eu conheço e que convivo, senadores que têm todo o meu respeito. No entanto, ali também fizeram política, e eu compreendo. Não adianta, Prisco, eu falar contigo de Brasil e esquecer de Santa Catarina, que me elegeu. Então, assim foram com 2 senadores do Acre, que algumas medidas tomadas no texto do relator acabaram forçando que eles votassem pelo sim. Mesma coisa com o senador do Piauí, outro senador do Amazonas e outro senador do Tocantins. Então, eram votos naturalmente nossos, naturalmente de oposição, e que, por política, as medidas beneficiarem os seus estados, eles não podiam dizer não à população que os elegeram. É compreensível, por um lado, mas... Mas o Eduardo Braga, respaldado pelo Planalto, já o fez justamente no seu relatório para conseguir e capturar esses 5 votos, né? Não tenho a menor dúvida. E a expectativa do senhor sobre a Câmara, a esperança, é zero a minha. E lhe explico por quê. Se já veio essa bola, como eu usei a expressão ontem, essa bola quadrada da Câmara, e nós não conseguimos segurar lá, quando eu digo nós da oposição a esse desgoverno, então eu não tenho esperança nenhuma de que eles vão fazer alguma modificação para melhorar o texto. E vou falar algo mais para o senhor, Prisco. Eu até anotei aqui pela manhã para lhes passar. Eu li alguns estudos sobre a reforma tributária. Eu sou administrador, então, como administrador, tenho uma noção boa de economia, mas, além disso, procurei buscar uma literatura com economistas, com tributaristas e com advogados tributaristas. Então, eu estou falando aqui de estudos do Instituto INSPER, estudos da FGV, estudos da CNA, Marcos Lisboa, Marcos Sintra, Felipe Salto, o próprio Oriovisto Guimarães, que é senador aqui conosco, que é tributarista, o Isalci Lucas, que é senador aqui conosco pelo DF, que é contador, e o Felipe Lago, que é advogado tributarista. Eu li o material que esse pessoal, ao longo desse ano, escreveu sobre a reforma tributária. E é apavorante, é desesperador, Prisco. Essa reforma tributária, sem querer ser pessimista, e quero estar errado,
e que todos esses que eu mencionei estejam errados também. Mas, realmente, nós estamos caminhando para seguirmos na ponta do imposto mais caro do mundo, infelizmente. Só para completar minha participação, Almir, nesse primeiro momento, eu acabei de receber o posicionamento oficial da Federação das Indústrias de Santa Catarina, retratado na fala do seu presidente, Mário César de Aguiar. A simplificação dos tributos e a redução da cumulatividade, sobreposição de tributos ao longo das fases da cadeia produtiva, são importantes avanços trazidos pelo texto da reforma tributária aprovada pelo Senado nesta quarta-feira, dia 8. Avalia ele. Contudo, o elevado número de exceções a diversos setores, incluindo no texto final do Senado, vai aumentar a alíquota geral, que deve ficar entre 26% e 27,5%, que será paga pela grande maioria dos contribuintes, provavelmente a maior do mundo. Abre aspas. Se isso não for revertido na Câmara, o país desperdiçará uma oportunidade de potencializar o aumento da competitividade da economia brasileira, sobretudo a da indústria. Então, essa colocação eu achei muito precisa, queria aqui compartilhar e ouvir a opinião do senador, e depois até tomaria liberdade, Almir, de sugerir que o Fabiano entrasse, até pela sua expertise na área econômica, para a gente poder dar sequência a essa avaliação, senador. Prisco, veja, nós tentamos ainda colocar duas travas em 20%. Lembrando que a Argentina é um caos econômico. 46% da população, quase 50%, quase metade, vivendo perto da miserabilidade. Nós estamos falando de um país que era considerado a Europa na América do Sul, devido a medidas econômicas. E lá, a alíquota geral é 21%. O indicado pela OCDE é 19%. Então, nós tentamos ontem, com uma emenda do Partido Liberal, lida pelo Rogério Marinho, nosso líder, e outra pelo PP, progressistas, pelo líder Ciro Nogueira, colocar um limite para o governo, para que o que vai ser aprovado daqui para frente, as leis complementares, não pudesse ultrapassar os 20%. Mas eles, como tinham maioria, derrubaram os dois destaques, infelizmente. Então, tomara, que, mais uma vez, esteja errado e que a Câmara surpreenda positivamente e tire tantos benefícios que foram dados, e também que eu esteja mais uma vez errado e que essa reforma tributária realmente melhore. Mas, diante de fatos, como isenções para diversos setores, isenção para banco, como imposto para barco, prefeitos podendo colocar a taxa de IPTU que quiserem, fizeram muita besteira que eu não tenho esperança de que possa ser realmente uma desburocratização. É um nome bonitinho, que você fala, não, reforma tributária. Hoje nós vamos trocar 5 impostos por 4, que podem vir a 5. Leiam o texto e vejam do que eu estou falando. Leiam, esqueçam que Jorge Seif está falando. Leiam os estudos do INSPER, FGV, CNA, Marcos Lebow, Marcos Sintra, Felipe Salto, Oriovisto, Isalci e Felipe Lago, e surpreendam-se,